Nesse vídeo a gente vai começar a programar numa linguagem orientada a objetos, ainda que de forma bem simples. A gente já viu que os objetos têm atributos e métodos, e que esses atributos e métodos são escritos em modelos a que chamamos classes. A gente já viu também que precisamos de objetos para que alguma coisa seja efetivamente executada. Tecnicamente, para que se dê uma execução com orientação a objetos, a gente teria que escrever uma classe, um modelo, criar um objeto dessa classe e chamar os seus métodos. Parece muita coisa para quem está começando. Felizmente, muitos caras legais já escreveram muitas classes e deixaram-nas disponíveis nos chamados pacotes, que são as bibliotecas da orientação a objetos. Essas classes servem de modelos para os mais variados propósitos. Vamos citar ao menos 3 dessas classes, apenas para exemplificar. Existe, por exemplo, uma classe string, que modela cadeias de caracteres, texto sem formatação no final das contas. Assim, cada objeto que criarmos da classe string será um texto específico. Terá uma ou mais informações internas, os tais atributos, para representar esse texto na forma de variáveis. E terá métodos que operam sobre esses atributos. Exemplos do que alguns métodos para um objeto dessa classe podem fazer: calcular o tamanho do string, saber se o string é vazio, eliminar espaços vazios nas extremidades do string e por aí vai. Vejam, crianças, esses atributos vão ter nomes que vão estar em inglês, que vão ser de um determinado tipo. Esses métodos vão ter nomes que vão estar em inglês, vão ter um tipo de retorno e podem ou não receber parâmetros para funcionar. Se receberem parâmetros, cada parâmetro terá um nome que vai estar em inglês e terá também um tipo. Existe também, por exemplo, a classe JFrame, que modela janelas gráficas, aquelas que a gente vê em aplicativos desktop como navegador web. Assim, cada objeto que criarmos da classe JFrame será uma janela específica. Terá várias informações internas, os tais atributos, para representar os componentes internos dessa janela na forma de variáveis. E terá métodos que operam sobre esses atributos. Exemplos do que podem fazer alguns métodos para um objeto desse tipo: desenhar-se, apagar-se, redimensionar-se, minimizar-se e por aí vai. Claro, crianças, esses atributos vão ter nomes, que vão estar em inglês, que vão ser de um determinado tipo. Os métodos vão ter nomes igualmente, em inglês igualmente. Vão ter um tipo de retorno e podem ou não receber parâmetros para funcionar. Se receberem parâmetros, cada parâmetro terá um nome que vai estar em inglês e terá também um tipo. Outro exemplo, existe a classe Random, que modela um gerador de números aleatórios. Assim, cada objeto que criarmos da classe Random será um gerador de números aleatórios específico. Terá algumas informações internas, que são os tais atributos, para representar os componentes internos do gerador na forma de variáveis. E terá métodos que operam com base nos valores desses atributos e que podem até eventualmente, assim como em todos os outros demais casos, alterar esses valores desses atributos. Exemplos do que alguns métodos para objetos dessa classe podem fazer: calcular um inteiro aleatório, calcular um número real aleatório, calcular um número inteiro aleatório respeitando um determinado limite superior e por aí vai. E adivinhem só, esses atributos vão ter nomes que vão estar em inglês, que vão ser de um determinado tipo também. Os métodos vão ter um nome em inglês, vão ter um tipo de retorno e podem ou não receber parâmetros para funcionar. Se receberem parâmetros, cada parâmetro terá um nome que vai estar em inglês e, obviamente, um tipo. Então, primeiramente, estudem inglês. Segundamente, já que caras legais escreveram diversas classes e liberaram para a gente, em vez de escrever uma classe para depois criar um objeto dela, para depois ir chamar seus métodos, em vez de fazer tudo isso, a gente vai fazer o seguinte: criar um objeto de uma classe que outro programador escreveu e que consta numa biblioteca, no chamado pacote. Discutir um pouco os efeitos dessa ação à luz de algumas discussões que já tivemos anteriormente sobre objetos, atributos e métodos. Chamar um método do objeto criado, entender como esse método se comporta e o que ele retorna. E onde a gente vai realizar esses 3 passos, como diria o Matuto, varia. E varia de acordo com a ferramenta que vocês estiverem utilizando.
Vejam, a orientação a objeto é um negócio meio criacionista. Os objetos não vão simplesmente brotar de mutações aleatórias para vocês chamarem os métodos deles. Se tem objeto em algum canto de bobeira é porque ou Deus ou algum programador criou. Normalmente é até um programador. E como nem Deus nem um programador teve a bondade de criar um objeto da classe que a gente quer utilizar, teremos que criá-los por si. Um lugar bem comum para iniciar essa obra divina, para criar os objetos que bem entendermos quando nenhum deles existe, é no chamado programa principal. E programa principal é um bicho que também varia. Se você estiver programando em C++, que é uma linguagem híbrida, é procedural e orientada a objetos ao mesmo tempo, você pode escrever essencialmente uma função main e criar seus objetos de classes pré-definidas lá dentro. Se você estiver programando em Python, que é igualmente uma linguagem híbrida, mas bem mais moderna que C++, você não precisa escrever nem o cabeçalho da função principal. Já pode ir criando seus objetos e chamando métodos, e ainda Jesus, ou Buda, ou Alá, ou algum programador, quem quer que seja, já te dá acesso a uma ruma de objetos já criados para você brincar com eles. Já se você estiver programando em Java, você vai ter uma burocracia do diabo para criar um programa principal. Por enquanto, a gente vai chamar assim mesmo, burocracia do diabo. E eu quero que a gente se concentre aqui no que vai estar dentro do programa principal, que é essencialmente a criação de um objeto, de uma classe pré-definida e a chamada de um método desse objeto. Vale salientar que algumas ferramentas voltadas para o ensino de programação OO, não são ferramentas profissionais, uma delas é o BlueJ, elas podem livrá-los dessa burocracia. BlueJ, por exemplo, os põe, digamos, no lugar de Deus. Vocês podem criar objetos Java e dar uma olhada em seus métodos e atributos, bem como chamar métodos sobre esses objetos, sem a necessidade de criar um programa principal. Se você for iniciante ou ainda não for um bom em programação, recomendo fortemente que comece com uma ferramenta desse tipo. Mas aqui haveremos de tratar o assunto de forma independente de ferramentas específicas. Então vamos lá. No final das contas, a gente precisa acompanhar e entender a execução de um programa. Eu vou dividir a tela em várias partes para facilitar esse processo. Essa parte vai mostrar o código que está sendo executado no momento. Tomem bastante cuidado. É um código que sempre terá sido escrito numa classe, mas na grande maioria das vezes está sendo executado sobre um objeto. A gente precisa entender e se acostumar com isso. Essa parte vai mostrar os objetos ativos nessa terra plana e retangular chamada programa de computador. Vamos mostrar também as conexões entre esses objetos. Quem conhece quem? Já essa parte vai mostrar tudo o que se enxerga em termos de informação a partir do ponto corrente da execução que acompanhamos, ou seja, todas as variáveis visíveis. E essa parte vai mostrar qualquer eventual interação com o usuário do programa, qualquer informação que o usuário dê de entrada ou qualquer informação que o programa mostre ao usuário. A gente vai usar a linguagem Java, mas a ideia de acompanhamento da execução é a mesma para qualquer linguagem orientada a objetos. Então vamos lá brincar um pouquinho. Aqui está o programa principal onde a execução vai começar. Estamos na primeira linha, mas não a executamos ainda, meio que o Gênesis, Deus não fez nem a luz ainda. Vejam que não há nenhum objeto no quadro de objetos, apenas um quadrado simbolizando o programa principal, que não é um objeto, e também não há nenhuma informação visível ainda no ponto corrente de execução dentro do programa principal, muito menos qualquer interação com o usuário. Analisemos a linha corrente a ser executada. Nela, estamos declarando uma variável identificada por R, uma variável cujo tipo é uma classe, ou seja, um objeto. Mais especificamente, um objeto da classe random, que está no pacote java.util. O nome completo da classe que serve de modelo para o objeto R, portanto, é java.util.random. Vamos executar e ver o que muda em nosso quadro. O efeito dessa instrução foi basicamente que esse R agora é uma variável visível no ponto corrente de execução. Ser visível computacionalmente significa apenas que esse objeto R pode, no instante atual, ser utilizado em instruções correntes.
painel de objetos tem um objeto R agora, acessível a partir do programa principal, mas ele tem um valor nulo. A gente não atribuiu nenhum valor a esse objeto ainda. Não há, por hora, espaço na memória para que ele tenha atributos, para que sobre ele executemos métodos. Esse R apenas existe, por enquanto, mas ainda não é ninguém, digamos assim. Existe, mas não pensa. Por enquanto. A linha atual é uma operação de atribuição. Temos um amiguinho novo aqui, que é esse new. Vamos chamar isso de comando new. O que ele faz? Cria um novo objeto da classe Java útil random. O new é a varinha mágica, é o dedo de Deus, o comando responsável por botar objetos no mundo, digamos assim. Vejam, se o comando new serve para criar um objeto, é perfeitamente natural que se escreva junto com o new qual será o método que efetivará essa criação. Porque apesar dessa analogia que eu estou usando, lembrem, não tem cerveja por conta da casa nessa bodega criacionista. Alguém escreveu o código que deve ser executado para que se crie um objeto, e esse código, como quase todo conjunto de instruções, está dentro de um método. Esse método que cria o objeto, ele é especial, a gente chama de método construtor. E normalmente um método construtor tem o mesmo nome da classe. Em Java, até onde eu sei, o construtor tem sempre o mesmo nome da classe. Em outras linguagens não é bem assim. E o que a linha como um todo faz? Atribui à variável R o objeto criado pela execução do método construtor, que foi chamado pelo comando new. Vamos executar a linha como um todo, sem entrar nos detalhes das instruções internas do método construtor, e vamos observar o efeito dessa execução como um todo. Observem o efeito no quadro de objetos e no quadro de visibilidade. O objeto está criado, não é mais nulo. E muita gente chama esse objeto, uma vez que foi criado, de instância. R é, assim, uma instância da classe random. R agora referencia uma área de memória com atributos e métodos. É isso mesmo, referencia, prestem atenção nesse termo. O R em si é essas setinhas que a gente coloca e que vai colocar muitas vezes. E o objeto é essa área circular. Mas na maioria das vezes a gente trata os dois conceitos como sendo a mesma coisa, mas é bom a gente lembrar dessa diferença. Quando for necessário, a gente vai voltar a esse tópico em aulas posteriores. Se a gente olhasse dentro desse objeto, a gente veria três atributos: next, next Gaussian, que é um número real, e have next Gaussian, que é um valor booleano, e seed, que é um objeto de outro modelo, atomic long. Então, tecnicamente, nosso quadro de objetos tem um cabra a mais, digamos assim. O programa principal ama R, que ama seed, é quase como na vida real. E vocês podem se perguntar, mas como esses valores foram parar no objeto R? Vocês podem e devem se responder, já que vocês não podem perguntar para mim. Foi o método construtor, cuja execução acabamos de invocar, que pôs esses valores particulares aí. Notem que o programa principal enxerga apenas o R e não sua constituição interna. A gente está meio que brincando de Deus mesmo ao bisbilhotar essas informações. E já que a gente está bisbilhotando, o que diabo significam esses atributos? O que diabo é esse objeto seed da classe atomic long? Por que esse outro número está em 0 e aquele bicho está em false? Bem, a resposta boa é simplesmente eu não sei. A resposta melhor é, na verdade, eu não tenho que saber. Não nesse caso, não em milhares de outros casos. Se a gente estivesse em casa vendo televisão, essa seria meio que a parte de dentro de um controle remoto. A gente nem olha para ela, mas sabe que tem alguma coisa por lá para fazer a mágica acontecer. Nesse caso específico, eu preciso saber que métodos existem, ou nessa metáfora, que botões esse controle remoto tem. E, obviamente, o que eles fazem, o que esses métodos fazem, o que é que esses botões fazem. E, óbvio, eu preciso apertar os botões. Os botões delimitam tudo que o controle remoto é capaz de acionar. O que ele faz efetivamente, o que ele aciona efetivamente, depende dos seus dedos. Quem precisou pensar na constituição interna e funcionamento interno do controle remoto foi quem projetou o controle remoto.
Nesse caso da programação, foi quem escreveu a classe JavaUtilRandom. Quem fabricou, ou seja, quem deu um new, não precisou pensar nisso. Assim como quem chama os métodos não precisa pensar nisso também. Então, se a gente der mais uma olhada dentro deste objeto, a gente vai ver também uma ruma de métodos. Por vezes, a gente chama essa ruma de métodos de interface do objeto. A interface não é nem a ruma de método em si, porque os métodos implementam algoritmos dentro deles, então a interface do objeto é, na verdade, a ruma de nomes de métodos. Interface que eu falo não é no sentido de interface gráfica ou coisa do tipo, mas no sentido literal, no sentido de meio de acesso entre dois entes, entre dois mundos, o mundo de fora do objeto, que no nosso caso é o nosso programa principal, e o mundo de dentro do objeto, que no caso são os métodos e atributos de R. Assim, interagimos com o objeto R e com a maioria dos objetos através de sua interface, ou seja, através dos nomes de seus métodos. As informações do objeto e as instruções específicas dos algoritmos dentro dos métodos estão, digamos, escondidas da gente. Estão, digamos, encapsuladas, conforme discutimos em vídeos anteriores. Ou, como alguns autores preferem, estamos abstraídos dos pormenores do funcionamento do objeto. Os nomes dos métodos, assim, são nosso meio de acesso ao objeto. São os botões do controle remoto, os furos da tomada, o bocal da lâmpada, a porta da geladeira, o buraco de ficha da radiola do cabaré. Podem escolher a analogia que vocês bem entenderem. E eis que aqui, finalmente, depois de muita conversa, a gente tem nesta linha a chamada a um tal nextInt do objeto R e a atribuição do valor resultante da execução do método à variável num, que é um número inteiro. Só para esclarecer, estamos numa linha só declarando a variável num do tipo int, chamando o método nextInt do objeto R e atribuindo o valor resultante desta operação à variável num. Vamos executar a linha e, para executá-la, obviamente, o método nextInt precisará ser executado primeiro. Desta vez vamos entrar na execução desse método para que vocês se acostumem com o funcionamento desse quadro geral. Vamos marcar a chamada de método e vamos começar sua execução. Notem que agora estamos dentro do objeto R, executando o método nextInt. Primeiramente, de dentro do objeto R, enxergamos os atributos do objeto R, aqueles mesmos que bisbilhotamos anteriormente. Não enxergamos nesse ponto nenhuma variável do programa principal como num. O objeto R enxerga, claro, a si próprio, mas sequer sabe que lhe identificam por R lá no programa principal. Segundamente, o objeto R é da classe JavaUtilRandom, e o código a ser executado está escrito lá nessa classe. Então, esse painel de execução mudará para a classe Random no método nextInt. O método está escrito na classe e é executado sobre o objeto, não esqueçam. Será quase sempre assim, com exceção ao próprio programa principal, que é executado sobre uma classe e não sobre um objeto. Bem, eu não tenho acesso ao algoritmo do método nextInt. Sei as informações que ele enxerga, sei que ele retorna um inteiro gerado pseudo-aleatoriamente, muito provavelmente com a ajuda desses valores que constam nos atributos. Então eu escrevi qualquer coisa aqui no corpo do método nextInt para a gente fazer de conta que é um algoritmo à vera e que vai retornar um resultado qualquer. Executamos o algoritmo do método passo a passo. E, executado o retorno, voltamos para o ponto em que o método foi chamado, o ponto que deixamos estrategicamente marcado. Trata-se de uma instrução de atribuição, logo atribuímos esse resultado retornado pelo r.nextInt à variável num. Notem que o quadro de objetos do meu sistema permanece inalterado, mas mudam as informações visíveis, porque mudou também o local de execução. Estávamos no método de um objeto da classe Random e estamos agora num programa principal. Mas e esse quadro de entrada e saída, de interação com o usuário, hein? Bem, não tivemos nenhuma interação com o usuário nesse exemplo. Para trabalhar esses conceitos, na verdade, não precisamos disso, mas precisaremos do quadro dividido dessa maneira em diversas outras ocasiões, então resolvi já ir adiantando.
Bem, mas vai que algum de vocês está fantasiando com alguma interação com o usuário, então a gente pode acrescentar o famigerado System Out Println do Java, já que adotamos essa linguagem. A execução dessa linha que acrescentamos escreve o valor da variável num na saída padrão, normalmente o monitor de um terminal. Não vamos nos ocupar desse tipo de instrução por hora e tomem cuidado com isso, muito cuidado. Código com System Out Println é mais das vezes sintoma de código ceboso ou de programador de linguagens estruturadas como o seu Pascal, que não entendeu ainda a orientação a objetos. Usem, portanto, com moderação, por força do momento, por força da simplicidade de um exemplo, como nesse caso, mas usem sabendo que esse tipo de instrução deve sumir em um sistema de verdade com interface gráfica com o usuário e banco de dados, seja esse sistema para desktop, para web ou para dispositivos móveis. Portanto, não se viciem nesse tipo de recurso. E já que a gente mexeu no código a posteriori, a gente pode também evitar que seja necessário escrever o nome completo da classe com uma linha de importação lá no início. Fica mais simples o código. Para finalizar, pessoal, a gente está entrando nesses detalhes de implementação de uma classe que a gente não escreveu, porque a gente precisa compreender as engrenagens da coisa. Entender essa mudança de mundos, de informações visíveis, de códigos conforme a execução avança. A boa notícia é ressaltar o que já disse em momentos atrás. Raramente, muito raramente mesmo, a gente precisa entender algo além da interface de uma classe de biblioteca. O que a gente precisa sim, precisa o tempo todo é entender os objetos de biblioteca como essa espécie de controle remoto, onde os nomes dos métodos são os botões. Precisamos saber o que acontece quando acionamos um botão do controle remoto e não como acontece. Sabemos que apertando o botão Next Int vai ser gerado um inteiro por algum algoritmo que desconhecemos e usando informações internas que também desconhecemos. Aí vocês podem até questionar, mas e por que a gente está entrando nesses detalhes se a gente muito raramente tem que saber deles? É porque, crianças, a gente raramente tem que saber detalhes internos de classes de bibliotecas, ou dos pacotes, como é mais comum a gente chamar na orientação a objetos. Mas a gente tem que saber detalhes internos das classes que a gente vai escrever. E das classes que outros programadores que trabalham no mesmo projeto que a gente vão escrever. Porque ninguém desenvolve software profissional sozinho. O cara sozinho não consegue ser nem corno, quanto mais programador profissional. Então eu apenas tirei do lombo de vocês, nesse primeiro instante, o trabalho de inventar uma classe para depois criar um objeto dela e chamar um método. Em vez disso, usamos uma classe simples, já existente, disponível num pacote já existente. Se julgarem necessário, revejam o vídeo e acompanhem bem o comportamento do quadro. Acredito que ter essas visões que a gente detalhou aqui pode ajudá-los bastante a serem bons programadores e boas programadoras. E para finalizar mesmo, eis uma questão importante. Se a gente raramente precisa entrar no código das classes dos pacotes pré-existentes, como descobrir do que seus objetos são capazes? Bem, essas classes são documentadas e sua documentação está disponível online. No caso de uma classe Java, vocês podem simplesmente digitar o nome completo da classe no Google e acessar o primeiro link que conseguirem ver. Lá estarão descritos os atributos que os objetos daquela classe vão ter e, sobretudo, os métodos que os objetos daquela classe poderão executar. O nome desse documento no mundo Java é JavaDoc. Qualquer linguagem decente vai ter documentação nesses mesmos termos. Vocês podem pesquisar apenas o nome da classe e o termo JavaDoc para terem o mesmo resultado. Não precisa botar o nome completo. E por hoje é só, ilustres. Bons estudos e boa programação.